Muito bem, vamos iniciar agora nosso último vídeo de resumo orientativo do nosso treinamento completo de gerenciamento de riscos com base na norma ISO 31000 na sua versão 2018 e também na norma ISO 31010 que fala de técnicas para avaliação de riscos. E nesse vídeo aqui, que é o resumo orientativo da nossa última aula, da aula que trata especificamente da seleção de técnicas para avaliação de riscos, né? Lembrando que cada organização, em cada cenário, em cada circunstância, a organização deve selecionar a técnica mais apropriada para a avaliação e análise de riscos, né? Não é toda técnica que serve para tudo, ou seja, a gente tem que saber escolher a ferramenta certa para cada situação. Na aula anterior, né, no resumo, na parte final da aula anterior, que a norma ISO 31010 traz para a gente aí alguns anexos aí ao final da norma, o anexo A, né, tem duas tabelas do anexo A, que traz todas as técnicas sugeridas pela ISO 31010, a melhor forma de aplicá-las, a complexidade de aplicação de cada uma dessas técnicas. E no anexo B, ela traz aí uma descrição, aí, né, não vou dizer detalhada, um resumo aí sobre cada uma dessas técnicas, né, evidentemente, né, que um treinamento para cada uma dessas técnicas, né, talvez seja requerido, dependendo da complexidade da técnica que a gente for aplicar. A gente vai passar nessa aula para você um pequeno resumo, aí, um pequeno exemplo de algumas dessas técnicas, né, lá na 31010 tem mais de 30 técnicas, né, que ele sugere para aplicação. Aqui vai passar algumas técnicas, né, alguns exemplos de aplicação de algumas técnicas para você ter uma ideia. Já passamos para você anteriormente alguns exemplos aí, né, de análise de risco, pensando no nível estratégico, análise de risco, pensando no nível tático da organização, e aqui ferramentas mais específicas que você também pode aí utilizar no seu dia a dia. Muito bem, vamos analisar aqui uma primeira técnica, um exemplo, né? Eu selecionei algumas técnicas para a gente tratar aqui nesse vídeo de resumo orientativo. A primeira delas que a gente vai tratar, né, é a técnica do bow tie, ou então a gravata borboleta, né, que é uma técnica muito utilizada na indústria aí em geral, né? Então, o que consiste aí o bow tie, né? Então, o bow tie consiste, né, numa situação aqui de a gente tem um elemento de risco, né, central. Aqui nesse caso, a gente tem um elemento de risco que é de vazamento de óleo, por exemplo, e chama bow tie porque, né, quando você cria aí, né, essa ferramenta, né, você descreve as ações aqui nessa técnica, você tem um nó central do elemento de risco. Para o lado esquerdo, você tem aí as situações que vão se abrindo como se fosse, né, vão abrindo como um leque para o lado esquerdo e se abrindo como um leque para o lado direito. Isso parece aí uma gravata borboleta, né? Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem aqui o elemento de risco central. Do lado esquerdo, a gente tem, primeiramente, as causas desse elemento de risco e depois as barreiras preventivas antes do evento de risco. Então, o que significa isso? Para vazamento de óleo, né, qual que são as causas? É evidente que tem muitas outras causas, aqui é só um exemplo. Né? Pode ter a válvula, não falha na válvula, né, uma válvula defeituosa que não sela corretamente. Né? O óleo pode vazar porque uma válvula não sela corretamente. Pode ter um erro humano, né? O operador não segue o procedimento correto. Né? E pode ter aqui, né, uma corrosão, né? Degradação do material do tubo ao longo do tempo. Então, para cada uma dessas causas, né, a gente vai descrever quais são as barreiras preventivas, ou seja, o que existe para impedir, para evitar que o evento de risco aconteça, né, o vazamento de óleo aconteça. Então, para uma válvula, né, defeituosa, a gente vai ter aqui barreiras preventivas, como, por exemplo, manutenção regular, inspeções e manutenção programada para identificar e corrigir falhas. Para o erro humano, a gente vai ter treinamento dos operadores, programas de treinamento para garantir que os operadores sigam os procedimentos corretos,
Para, né, a corrosão, vai ter um revestimento anticorrosivo e aplicação de materiais resistentes à corrosão do tubo. Então, eu tenho as causas e eu tenho as barreiras, né, que vão impedir a manifestação dessas causas. Porém, da mesma forma, né, seguindo o mesmo raciocínio, do lado contrário, né, eu vou ter o quê? Né? Eu vou ter as consequências e as barreiras de mitigação. Então, se vazou o óleo, o que pode acontecer? Né? Vazou o óleo, pode ter como consequência, eu posso ter o incêndio. Óleo vazado pode entrar em contato com uma fonte de ignição e pegar fogo. Eu posso ter um dano ambiental como consequência. Então, o óleo pode contaminar o solo e a água. E o que eu posso ter aqui? Outra consequência, lesões pessoais, né? Funcionários podem ser feridos devido ao incêndio. Então, a gente tem aqui, né, o evento, né, vazamento de óleo. Primeiro, a gente trabalhou aqui do lado esquerdo, a causa, o evento e a barreira para não deixar acontecer. O lado direito, as minhas barreiras falharam. A gente vai considerar, né, que as barreiras falharam. Então, eu vou trabalhar as consequências. Quando eu tive o evento e teve a consequência, eu vou estipular barreiras de mitigação. Já está acontecendo o incêndio. Como é a barreira de mitigação? Eu vou ter lá extintores, né, sprinklers e extintores automáticos, né, para apagar incêndios rapidamente. Então, eu tive um incêndio, eu tenho uma contenção, eu tenho uma barreira de mitigação para que esse incêndio seja interrompido. O que pode acontecer? O dano ambiental, né? O óleo pode contaminar o solo e a água. Vou ter procedimentos de evacuação e contenção de vazamento. Lesões pessoais, né? Funcionários podem ser feridos devido ao incêndio. Eu vou ter barreiras físicas para evitar que o óleo se espalhe, por exemplo. Então, isso aqui a organização vai ter o elemento de risco e vai, né, através de associado a outras técnicas, como por exemplo o brainstorm, vai construindo aqui, né, o seu bow-tie, né, e que é realmente extremamente importante e muito utilizado na indústria em geral. Legal, mais uma técnica aqui muito usada também aqui na indústria, né, que é o RASOP, né, você deve ter ouvido falar da técnica RASOP, e que consiste aí, né, a técnica RASOP, né? A gente tem aqui, né, os campos aí a serem preenchidos, né? Existem várias formas aí de apresentar o RASOP, né? Essa aqui é uma forma que a gente achou mais didática aqui para mostrar para você. Então, nós temos aqui, né, primeiramente, o nó do processo, né, que é a parte específica do processo que está sendo analisado. Você vai pegar lá, por exemplo, uma instalação, né, ou alguma situação nesse sentido. Você vai analisar o nó do processo, pegar aquela parte do processo e falar assim, eu vou analisar isso aqui. Compressor, aqui no caso aqui é filtro. Então, você pode analisar uma etapa do processo, né? Você pode, um processo de estufa, né? Então, você vai analisar, por exemplo, este nó deste processo. E o que significa isso? Né? Como é que o RASOP se desenvolve? Ele se desenvolve através daquilo que a gente chama aqui de palavras guia. Né? Então, o que é a palavra guia? É o termo utilizado para explorar possíveis desvios do processo. Então, tem aqui o nó do processo, aqui no caso, aqui tem só um nó que a gente colocou aqui, certo? Filtro, palavra guia, né? Mais o que? Mais pressão do que o normal, certo? Filtro, menos fluxo de água. Filtro, nenhuma saída de água. Ou seja, você vai usando as palavras guia para direcionar o que vai gerar, né, os desvios que você vai encontrar. O que é o desvio? É a variação indesejada no processo normal identificada pela palavra guia. E esse desvio vai gerar o quê? Né? Causas, né? Fatores que podem levar ao desvio identificado. Qual que é a causa de mais pressão que o normal? Válvula de entrada defeituosa, falha no controlador de pressão. E a partir daí ele vai ter o quê? As consequências, né? Qual que é a consequência de um filtro com mais pressão que o normal?
eu tenho danos ao filtro e risco de ruptura desse filtro. Qual que é a ação recomendada? Eu vou ter aqui, né, que são medidas propostas, né, para mitigar ou eliminar o desvio. Eu vou ter instalar válvulas de alívio de pressão, realizar manutenção regular, quem é o responsável e qual que é o andamento. Então o RASOP, ele segue aí esse raciocínio. A grande sacada aqui do RASOP é você identificar os nós de processo e fazer, né, a correlação correta aí, e ideal das palavras guia que você vai utilizar, né, o que você vai encontrar aí como saída, né, o desvio da aplicação aí dessa palavra guia. Aqui temos o modelo, né, da técnica SWIFT. O que é a técnica SWIFT? É um Structured What If Technique. O que significa isso? É uma técnica estruturada para o IC. Então, consiste essa técnica em você perguntar e se, né? Questões formuladas para identificar riscos potenciais. Então, o primeiro ponto aqui que eu tenho aqui nessa nossa planilha, nesse nosso modelo, é a pergunta e se. Primeiro, e se houver uma falha do problema de mistura? Se houver uma falha, eu vou ter um risco identificado, ou seja, ingredientes podem não ser misturados adequadamente. Então, eu vou ter, na consequência, uma ação mitigadora, implementar manutenção preventiva regular de variações de calibração. Eu vou ter um responsável e vou ter o status, né, em relação a isso. Então, basicamente, a técnica SWIFT, ela consiste nisso, né? Então, é importantíssimo você identificar o que você está avaliando, né? Tem bastante similaridade aí com o RASOP, podemos dizer assim que ele é um RASOP aí mais simplificado, né? Mas ele dá para trabalhar em conjunto também, né? Dá para fazer bastante coisa nesse sentido, e você vai olhar, né, o processo e vai falar, e se acontecer isso, né? Outro exemplo, e se o ingrediente ativo for contaminado? Qual que é o risco? Contaminação pode resultar em um produto inseguro e a ação mitigadora, vamos adiante. E se houver um erro humano na medição dos componentes? Eu vou ter uma dosagem incorreta que pode comprometer a eficácia do medicamento e vai adiante. E se houver atraso de entrega de materiais críticos, né? Atrasos podem interromper a produção. E assim sucessivamente, né? É fazer o papel de advogado diabo, podemos dizer assim, e perguntar tudo que pode dar errado, né? E se, qual que é o risco disso, né? E vamos fazer uma ação mitigadora para nos afastarmos aí deste risco, né? Que é importante, isso é bem bacana para você utilizar aí, né, na indústria ou utilizar em projetos, né? Acho que a técnica do SWIFT é bem fácil para utilizarmos aí em projetos, aí, quando você está desenvolvendo, planejando aí, algo, usar o SWIFT seria legal aí, né, para você identificar riscos. Legal, vamos lá, vamos para a última técnica aqui que a gente vai passar para você como exemplo, né? Aqui temos a técnica do LOPA, né, que são as camadas de proteção, podemos dizer assim. Então, vou passar dois exemplos aqui, né, de forma, de modelo de LOPA, né? Vamos pensar aqui o primeiro aqui, né, que a gente tem aqui o elemento, né, de análise aqui, a descrição dele, a frequência inicial e a frequência resultante. É uma forma da gente analisar nesse sentido. Então, o que eu tenho aqui, o cenário de risco. Qual que é o meu cenário de risco? É falha na válvula de segurança. Qual que é a consequência, né? Explosão devido ao vazamento de gás. A frequência iniciadora, né, que eu vou colocar, né, o meu cenário de risco é a falha da válvula de segurança, a frequência iniciadora, ou seja, qual que é a ocorrência disso. Né? Falha na válvula de segurança, eu tenho uma probabilidade, né, de 0,1 por ano, digamos assim, né, 10% de chance de acontecer isso por ano, ok? Então, eu vou inserir uma camada de proteção. Qual a primeira camada de proteção que colocamos aqui? Né? Um sistema de detecção de gás. O que eu tenho aqui? A explosão devido ao vazamento de gás, certo? Então, a primeira camada de proteção aqui é o sistema
de detecção de gás. Esse sistema de detecção de gás ele vai reduzir em 10 vezes, né, a probabilidade desta falha. Então, quando começou a falhar, o sistema detecta, então, em 10 vezes aqui a minha camada de proteção. Então, tem uma frequência, né, de 0,1 por ano, essa frequência foi reduzida em 10 vezes, 0,01 por ano. A segunda camada de proteção tem um sistema de alívio de pressão, ou seja, para que a válvula não seja danificada, né? Isso aqui vai reduzir em 10 vezes também. Então, eu vou reduzir, essa segunda camada vai reduzir em mais 10 vezes, então, por 0,001 por ano. Né? E a terceira camada de proteção é o treinamento dos operadores, que reduz em 5 vezes, né, ou a probabilidade, a frequência, e isso vai reduzir para 0,0002 por ano. Então, o conceito do LOPA é esse, né? Você vai colocando as camadas de proteção e vai somando a eficácia dessas camadas de proteção para você ter um resultado final aí, certo? Então, esse exemplo aqui, a gente está fazendo um LOPA que está medindo a frequência, ou seja, qual que é a probabilidade, né, que a gente vai ter aí de frequência, né, de ocorrência aí desta falha. Este outro exemplo aqui, né, que é até um pouco mais simples de entender, eu tenho aqui, né, o risco, né, em si, e eu vou ter aqui, né, qual que é o controle e a eficácia, controle e eficácia, controle e eficácia, e assim sucessivamente. Então, se eu tenho aqui um risco, né, eu vou sobrepondo, né, esses controles, a eficácia desses controles, e por fim aqui eu vou decidir, né, se o meu controle é eficácia é 70%, se é 100%. Por exemplo, favorecimento de contratação por meio de recebimento de benefício ou vantagem devida para a companhia. Digamos aqui que isso aí é uma contratação, é um processo de aquisição. Né? Qual que é o meu controle? Tem uma política concorrencial, né? Ele é parcialmente, né, eficaz. O outro controle é a política de consequências. Você colocou que ela é ineficaz. Temos a política de integridade, isso que é eficaz. O termo de adesão à política, a pessoa tem que assinar essa política. Então, aqui também diz que é eficaz. Tem um processo de licitação aprovado pelos gestores e diretores, é eficaz. Mas eu tenho uma eficácia dos controles aqui, nesse exemplo, em 70%. Aqui temos aqui um critério, né, do que você vai colocar como eficaz, ineficaz, né? Evidentemente que você vai ter que estabelecer aí, né, como que isso vai passar, né, de um nível para o outro nível aqui nesse sentido, beleza? Então, esse é a técnica LOPA, né, que são as camadas de proteção, né, a eficácia das camadas de proteção. Legal, queria agradecer você que nos acompanhou até aqui, você que está fazendo o nosso curso completo da ISO 31000, aqui na Academia da Qualidade Target Q. Você vai estar finalizando aqui essa última aula e você vai seguir aí para a avaliação final do curso, né, para a prova de avaliação final, né, que você atingindo aí a pontuação mínima de 70%, você vai receber o seu certificado aí como uma pessoa, né, que tem o entendimento sobre a ISO 31000 e também alguns elementos da ISO 31010 que a gente pôde estudar aqui na nossa aula final. Não deixe de consultar todo o material didático, né, estudar o conteúdo, né, antes de avançar para a sua avaliação final. Você que nos acompanha aqui, os resumos orientativos aqui no YouTube, eu queria agradecer, né, também seu prestígio aí ao nosso trabalho aqui no YouTube. Espero que tenha colaborado de alguma forma com você no entendimento aí do gerenciamento de riscos com base na norma ISO 31000, e fica aqui o convite para você acessar a Academia da Qualidade Target Q e fazer esse e também outros treinamentos que a gente tem disponível lá. É só acessar ead.target-q.com que você vai encontrar lá o treinamento que você precisa, né? Treinamentos nossos estão bem complexos aí, estruturados, com bastante detalhe aí de conteúdo. Esses vídeos aqui são resumos orientativos, né, de cada aula aí, que tanto ajuda, né, você que está buscando alguma informação aqui no YouTube, e também ajuda os nossos alunos
que estão finalizando, né, cada uma das aulas, como um resumo aí, uma forma, né, de fixar o conhecimento aí, da gente direcionar a seguir. Então, agradeço, né, a participação, agradeço o prestígio, né, que você tem nos dado assistindo a esses vídeos, participando do nosso treinamento e até mais.